cria o mundo, cria os céus, cria a terra, cria tudo que há no céu e na terra. E por último, para concluir a sua criação, Ele cria o homem. Ele fez o homem, fez você e eu. Então nós vamos para Gênesis para entender como que o primeiro homem e a primeira mulher adoravam a Deus. Porque para a gente aprender sobre adoração e a respeito de uma adoração que Deus deseja receber, porque a Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus está buscando, Ele quer que você seja um adorador. Mas para nós aprendermos isso, nós vamos voltar em Gênesis, para entender como o primeiro homem, Adão e Eva, adoravam a Deus. O que a palavra nos dá aqui, né, de revelação, de conhecimento, mostrando para nós o que Deus espera em adoração. Então, queria que você lesse comigo. Nós vamos ler Gênesis capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 26 e 27, por enquanto. Então, Deus criou todas as coisas, e aqui Ele está no final, terminando, quando Ele cria o homem, e depois cria a mulher. E Ele diz assim: e disse Deus, verso 26, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele melhor, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Jesus abençoe a sua palavra, fale com você e comigo nessa noite. Vamos falar de uma adoração perfeita. Por quê? Porque nós estamos falando do Éden. Nós estamos falando do jardim que Deus criou para que o homem e a mulher estivessem nele, juntamente com toda a criação. E Deus cria a família. Amém? Quando você vai ler Gênesis, você vai ver escrito que Deus viu que todos os animais que Ele criou tinham a sua companheira, não é? Então você tinha lá o boi, você tinha a vaca. Você tinha o leão, você tinha a leoa. Você tinha o tigre, você tinha... Como é que é? É tigresa? Vai que eu falo errado. Você tinha o elefante, você tinha a elefoa. Nossa! E agora, então você tinha lá os animais, macho e fêmea. Macho e fêmea. Só que Deus olha para o homem está lá meio tristão. E Deus fala para ele: eu vou criar. Como diz o Cláudio Duarte, ele está muito sossegado. Deixa eu criar uma situação para ele aqui. Então ele faz o homem dormir, o homem dorme, e Deus tira da costela do homem e faz a mulher. Amém? E diz a palavra que por isso ela chama varoa, porque do homem ela foi tirada. Então Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Digo, o homem criado a sua imagem e semelhança. Homem e mulher, os dois criados à imagem de Deus. Aí veio o homem, que Deus criou do pó da terra, e depois faz o homem dormir, tira a costela do homem e faz a mulher. Mas ambos vieram do pó, amém? Deus fez. Do pó da terra fez o homem,
e depois do pó que veio a ter vida, que foi soprado sobre ele o fôlego de vida, fez ele dormir, tirou a mulher e fez a mulher. Amém? Glória a Deus. Então você vê o homem e a mulher no jardim, e diga: o homem era perfeito, Adão era 100% a imagem de Deus, e Eva era 100% a imagem de Deus. Então diga: no Éden era 100%, eles refletiam a imagem de Deus 100%. Assim como toda a criação, a Bíblia diz que toda a criação revela quem Ele é, a glória de Deus. Então tudo foi feito para revelar quem Deus é. Você e eu, nós fomos feitos e criados para revelar quem Deus é. É isso que a Bíblia fala desde o princípio. Então, Deus cria a família. Diga: família é projeto de Deus. Né? Você vê, quando você vê uma família grande assim, glória a Deus, tão bonita, né? Várias famílias. É uma família só, mas várias famílias, né? Várias famílias. E cada família foi criada para refletir a glória de Deus. O propósito da família é refletir quem Deus é. Deus criou a família para viver na presença dEle. Diga assim: Deus criou a família para viver na presença dEle. Porque existiu o jardim, o Éden, e diz a palavra que Deus vinha, toda a viração do dia vinha visitar o jardim. Diga: toda a viração do dia, Deus vinha visitar o jardim. Para quê? Para ter comunhão com a família, com Adão e com Eva, para falar com Adão e Eva, para ministrar na vida de Adão e Eva, para ensinar Adão e Eva, para ver como é que eles estavam, para tudo isso. Então nós vamos falar, por que eu dei o tema, irmão, adoração perfeita? Porque só tem adoração perfeita em 2 lugares. Primeiro foi no Éden e depois no céu. No céu a adoração é perfeita, e no Éden foi perfeita. Depois entrou o pecado no mundo, o homem desobedeceu, a mulher desobedeceu, comeu do fruto que não deveria comer, desobedeceu a Deus, entrou o pecado no mundo, e desde então a adoração não é perfeita. Não é. Mas Deus não está procurando adoração perfeita. Ele está procurando adoração verdadeira. Mesmo que sejamos hoje homens e mulheres sujeitos ao pecado, mas fomos alcançados por Jesus, perdoados por Ele, nascemos de novo, fomos selados com o Espírito Santo. Nós podemos adorar a Deus hoje em espírito e em verdade. E é isso que Ele procura, é isso que Ele busca. Mas eu quero falar do Éden para você entender essência de adoração. Qual é a essência da adoração? Adoração perfeita que foi dada lá no Éden. Primeira coisa, quando Deus cria o homem, Ele diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então diga assim: a adoração é refletir a imagem de Deus, ou quem é Deus, aonde eu vou, aonde eu passo, aonde eu estou. Por isso que Adão, só dele existir e refletir quem Deus é, Deus já era adorado através da vida de Adão. Deus era adorado através da vida de Adão. E Deus quer ser adorado através da sua vida. Através daquilo que Ele começou a fazer agora na sua vida. Como, pastor?
Está escrito lá em 2 Coríntios 3, no capítulo número 18. Paulo diz que quando o Espírito Santo vem habitar em nós, o que ele faz? Ele vai nos transformando de glória em glória. Ao quê? A imagem, diga imagem. A imagem de quem? De Deus. Pelo Espírito do Senhor, a imagem de Jesus, pelo Espírito do Senhor. Então o que significa? A adoração tem a ver com aquilo que eu estou refletindo no meu dia a dia. Aquilo que eu passo, vivo no meu dia a dia. Então a adoração, irmão, é refletir quem Deus é. Refletir o seu amor, refletir a sua paz, refletir a sua fidelidade, a sua bondade. Amém? É refletir isso. A pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: muito mais do que uma canção cantada na igreja, aquilo que eu vivo lá fora, aquilo que eu estou refletindo lá fora, é muito mais para Deus uma adoração do que aquilo que eu canto aqui dentro. Porque muitas vezes eu posso cantar bonito, eu posso fazer o melhor que eu posso no momento de adoração. Mas se a minha vida no dia a dia não está refletindo quem Ele é, então a minha adoração não está sendo aquela que Ele espera. Porque Ele criou o homem para refletir quem Ele é. E todas as vezes que lá fora no mundo, através das suas escolhas, através do seu dia a dia, através do seu testemunho, porque em Atos 1:8 fica claro e revelado. O que está claro e revelado em Atos 1:8? O que está claro e revelado lá em Atos 1:8? Que o poder de Deus vem sobre nós para nos fazer o quê? Testemunhas, diga testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então diga, o poder de Deus é para restaurar a imagem dele em nós. O poder do Espírito Santo opera na sua vida e na minha. A palavra de Deus que vamos aprendendo e pelo Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida e nos moldando, é para fazer com que a imagem dele volte a ser vista em nós e através de nós. Agora, se as pessoas não veem Jesus em você e em mim, se as pessoas não veem nada de Deus em você e em mim, então nós não estamos cumprindo o maior propósito pelo qual nós nascemos. Acabamos de apresentar o Miguel aqui. O Miguel nasceu para um propósito maior, acima de todos os outros que ele possa viver na sua vida. Ele nasceu para ser reflexo de quem Deus é. Eu nasci para isso, você nasceu para isso. E quando nós estamos refletindo quem Deus é, então Deus está sendo adorado de fato. Você entende isso? Lembra a passagem de Jó? Lá em Jó o diabo estava por passear e rodear a terra. Eu estou falando do inimigo da nossa alma. E ele chega diante de Deus. E Deus olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? E o que você estava fazendo? Eu estava rodeando e passeando pela terra. O que é que Deus fala para o Satanás? Viste o meu servo Jó? Gente, presta atenção.
viste o meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal, justo. Então veja que aquilo que Jó refletia na sua vida diária era uma adoração que chegava diante do Pai. Era uma adoração constante diante do Pai. Irmãos, eu estou falando aqui de Éden. Eu estou falando lá do início. Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Muito antes de ser escrito Gênesis, Jó já havia sido escrito. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus disse para o diabo: viste o meu servo Jó? Deus está te vendo agora. Deus está nos vendo agora. E a maior adoração nesse lugar é aquilo que Ele tem visto de segunda a segunda. E a pergunta é: o que é que Deus tem visto? O que é que Deus tem visto em mim e em você? Porque o que Ele vê é justamente a perfeita adoração. Quando nós refletimos quem Ele é de fato, quando refletimos o seu perdão, o seu amor, amém? Refletimos a sua santidade. O que nós estamos refletindo? A sua bondade. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui no Gênesis é que a adoração perfeita tem a ver com vida. Diga vida. Tem a ver com refletir quem Deus é. Segunda coisa que o texto bíblico nos relata e nos mostra aqui. Olha o verso de número 15, capítulo 2, verso 15. Diz a palavra: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Diga assim: Deus tomou o homem e o colocou no seu jardim para o cultivar e o guardar. Olha o verso 19 e 20 agora, do capítulo 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem, está falando de Adão, deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Olha para mim, diga assim: lá no Éden havia perfeita adoração. Deus era adorado. Como que ele era adorado? Quando Adão refletia quem ele era. Quando Deus vinha na viração e Adão estava refletindo quem Deus era, estava cumprindo o propósito. Primeira coisa. Segunda, Deus deu uma missão para o homem. Diga: missão. Duas. Primeiro, chegou para o homem. Você já imaginou, irmão, esse trabalhinho? Você acha que é simples? Acha? Quantos animais você acha que tem na face da terra? Eu não estou falando nem dos extintos, eu estou falando só dos que não foram extintos. Mas se nós somarmos todos, você acha que é fácil dar nome? Até o cachorro que a gente arruma, a gente fica uma semana pensando no nome que vai dar, não é verdade? E ainda assim dá o nome e fica em dúvida. Agora você já imaginou Adão? Deus trouxe para ele todos os animais, falou: Adão, vai dando nome.
E para não repetir, né, irmão? Ah, esse aqui é cachorro, esse é gato, esse é cabra, esse é elefante, esse é leão, esse é tigre, esse é... Daqui a pouco cachorro. Não, cachorro você já falou, rapaz. Ah, é. Você já imaginou para dar nome em todos os animais? Mas Adão foi até o fim, irmão. Você conhece algum animal sem nome? Levanta a mão. Quem conhece um animal sem nome, levanta a mão. Não, porque às vezes você conheceu, né? Eu não estou sabendo, você vai me falar. Você conhece algum animal que não tem nome? Não, irmão. Diga assim: Adão recebeu uma missão e ele cumpriu a missão. Ele foi até o fim. Aleluia! Servindo a Deus, cuidando do jardim. Alguma vez você vê em Gênesis escrito Deus descendo no jardim dizendo assim: ô Adão, negócio é o seguinte, filho, você não está cuidando do jardim. Olha aí, ó, você não tirou o lixo lá, não é verdade? Olha lá, a cerca ali está caída. Ô Adão, você tem que cuidar do jardim, Adão. Foi o trabalho que eu te dei. Aonde você vê escrito em Gênesis que Adão não cuidava do jardim? Agora eu vou falar de verdade. Na política isso é mentira, mas no reino de Deus é verdade. Principalmente Adão. Missão dada, missão cumprida. Sabe o que é adoração verdadeira a Deus? É servi-lo enquanto respirar. Nós estamos nesse mundo com um propósito. Diga: Deus me plantou no seu jardim, que não é o do Éden, mas é o reino de Deus. Porque Jesus disse: o reino de Deus já está entre nós. E a Bíblia diz que Ele, Jesus, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Diga: eu estou no reino do Filho do seu amor. Eu sou cidadão do reino do céu e eu tenho uma missão. Eu tenho algo para fazer para Deus. Eu tenho um trabalho, eu tenho um serviço. Irmão, ninguém nasce para Deus e no reino de Deus sem um trabalho e sem um serviço. Servir o rei é adoração. Servir a Deus naquilo que Ele me chamou, naquilo que Ele me deu de dom, de talento, e fazer isso para a glória dEle, e fazer até o fim, não importa o que aconteça. Isso é adoração perfeita a Deus. Isso é adoração perfeita. Sim ou não? Você vai ver Paulo e Silas servindo a Deus, mas eles foram presos, levados para a prisão, presos no tronco, deram chicotadas nele, nos dois, ficaram os dois presos lá. Mas diz a palavra que uma altura lá eles começaram a cantar, orar e cantar. Então tremeu a prisão onde eles estavam e caiu a algema de todos. Mas por que isso aconteceu? Porque Paulo e Silas estavam cumprindo a missão. Porque Paulo e Silas estavam servindo e estavam ainda cantando e adorando a Deus e agradecendo por sofrerem perseguição por causa de Cristo, por estarem realizando a obra de Cristo. Meu irmão, olha para mim. Você não nasceu só para ser vendedor, advogado, médico, dentista,
trabalhar nessa empresa, na outra empresa, não importa a profissão, você não nasceu somente para ter um marido, uma esposa, ter família, ver crescer, cuidar, procurar viver o máximo possível, porque uma hora todo mundo morre, uma hora todo mundo vai embora, ninguém fica para semente. Mas olha para mim, há um propósito maior pelo qual estamos aqui. Estamos aqui porque somos criação do Pai, de Deus. Nós temos um Pai. E Ele nos criou para que possamos refletir a imagem dEle nessa terra. E Ele nos criou para que a gente possa servi-lo aqui. Servi-lo, servir a Deus, fazer algo para Deus, irmão. O que você tem feito para Deus? Eu pergunto para você, o que você tem feito para Deus? E você não precisa ter cargo para fazer as coisas para Deus, você não precisa ter microfone na mão para fazer as coisas para Deus, você não precisa, irmão, você só precisa desejar fazer e fazer. E ouvir Deus e colocar em prática, porque servir a Deus faz parte da verdadeira adoração. Está registrado em Gênesis. Deus falou para Adão: Adão, você vai cuidar do jardim, você vai guardar e cultivar. Foi isso que ele fez. Você vai dar nome para os bichos. Foi isso que ele fez. Agora eu pergunto, Deus te trouxe para o reino dele através do sacrifício de Jesus lá na cruz, através do sangue que ele derramou lá na cruz, e ele te escolheu, e ele te perdoou, e ele te deu vida, e vida com abundância, como diz a palavra. Agora é só para a gente poder receber bênção dele, e mais bênção dele, e está tudo jóia e maravilhoso, porque eu vou aumentando o meu armário para guardar as bênçãos dele, eu vou aumentando o meu celeiro para guardar as bênçãos dele. Não, irmão, Deus te fez um homem abençoado, uma mulher abençoada, a imagem e semelhança dele está sendo restaurada na sua vida, mas é para você servi-lo. Servi-lo, você fazer algo para Deus, deixar um legado de alguém que passou nessa terra e amou como Deus ama, perdoou como Deus perdoa, ajudou, estendeu a mão como Deus faz, levou o amor dele, proclamou a salvação que há no nome de Jesus. Jesus, antes de voltar para o céu, ele deixou uma missão. Qual foi a missão que ele deixou para nós? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, servir a Deus faz parte da adoração perfeita. Você vai ver que, olha Davi foi aquele que restaurou a música em adoração a Deus. A música em adoração foi Davi. Começou com Jedutum, mas quem restaurou foi Davi. Certo? Restaurou. Agora presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Davi, irmão, antes de tudo, ele era servo. Sabe por que Deus escolheu Davi? Porque ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, servindo o seu pai. E Deus escolheu Davi porque sabia que Davi tinha um coração pronto para servir. E Davi serviu a Deus até o último dia da sua vida. E olha para todos os homens de Deus, quem é que não serviu? João serviu, Paulo serviu, Pedro serviu, Esther serviu.
Débora serviu. Lembrando das mulheres aqui, serviu. Sirva a Deus, irmão. Quando você está servindo a Deus, se você soubesse a adoração que sobe. Se você soubesse, na hora que você pega, irmão, sem ninguém pedir, uma vassoura e vai varrer lá à frente da igreja, porque está sujo, mas Deus te moveu e você foi lá, pegou a vassoura, varreu, juntou. Irmão, não importa se os outros, se o pastor ou quem quer que seja, vai dar valor ao que você fez. Deus sempre dá, Deus sempre dá. E Ele está te vendo. E no momento que você faz isso, irmão, é uma adoração. Está subindo, está subindo. Quando você vai visitar alguém que está doente, vai orar por aquela pessoa. Quando você é tocado, vai levar uma cesta básica para alguém, para abençoar a vida de alguém. Sem ninguém saber. E não precisa, a Bíblia diz: o que a sua mão direita fez, não saiba a esquerda. Mas Deus está vendo, está registrado. Vai chegar naquele dia lá na glória, sabe o que vai acontecer lá? Naquele dia, Deus vai puxar a lista, hein, irmão? A lista está lá, hein? A lista está lá. Se tem mais ausência nossa do que presença, eu não sei. Só você sabe, Deus. Mas vai vir na lista tudo que eu fiz. A Bíblia diz que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. O que fizemos em nome dEle, para a glória dEle, ou não fizemos. Então sirva a Deus. Adão, ele servia, está escrito aí, porque ele servia, Deus era adorado. Deus era adorado. Terceira coisa, verso 17. Olha aí. Diz assim: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Deus está dizendo lá para o Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Irmão, diga assim: Deus deu tudo para Adão. Deu tudo, ele tinha tudo. Ele tinha um jardim, o reino era dele. Ele tinha várias árvores, tinha várias coisas. Ele tinha tudo. A presença de Deus ali com ele, tinha tudo. Mas Deus colocou limite. Diga, limite. Limite. Falou: ó, você pode comer de tudo, mas dessa árvore aqui, tinha duas no meio do jardim. Tinha duas. Diga, uma era a árvore da vida. Sabe que a árvore da vida representa? Jesus. Diga, Jesus. Você vai ler lá no Apocalipse, vai dizer dessa árvore aí, que as nações vão comer das folhas dela, e vai trazer cura para as nações. Diga, cura para as nações. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então diga assim: a árvore da vida representa Jesus. Então Jesus estava lá. Deus Pai vinha na viração do dia, estava lá. E Deus Filho estava lá, porque o Espírito Santo, além de pairar sobre a face das águas, participou de toda a criação. Ainda diz que tinha um rio que cortava o jardim, que dividia em 4, certo? Que fala dos rios lá, do Oriente. Mas o que representa o rio? O Espírito Santo. As águas que fluíam, regando o jardim. Então você vê, Deus coloca um limite. Fala: você pode comer de tudo, mas se você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Você pode fazer tudo, mas há um limite. Se você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. E o que foi que aconteceu? Ele comeu. A Eva comeu, foi enganada pela serpente, deu para o marido nem perguntou. Isso que é o pior, nem perguntou. Podia ter pelo menos falado: mulher, mas o que você está fazendo? Não, viu que ela comeu, comeu também. É porque ele estava afim mesmo de comer, irmão. Ele estava afim de comer mesmo, porque se não tivesse, ele não tinha comido, ele comeu.
E depois os dois jogaram a culpa na cobra, na serpente, que era o diabo. Mas a verdade é que Deus disse, ó, não faça isso. Limite. O que eu aprendo sobre adoração aqui, pastor? Não estou entendendo, você vai entender. Não existe nada que adore mais a Deus do que obediência. Obediência. A obediência é algo que agrada muito a Deus, é algo que adora a Deus. Nada adora a Deus mais do que a obediência. Eu posso, irmão, ter a voz de Pavarotti para adorar a Deus. E fui longe, né? Nem sei se voz de Pavarotti. Tenor, olha aí. Eu posso ter a voz mais linda do mundo para adorar a Deus. E eu posso cantar. Mas se o meu cantar está misturado a uma vida de desobediência a Deus, então a minha adoração não passa do teto. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, para mim adorar a Deus, a minha obediência, a minha escolha diária em obedecer a Deus, isso é uma adoração. Isso enche o céu, irmão. Diga, a obediência enche o céu de adoração. Enche o céu. Deus escolheu um rei. O nome dele era Saul. Deus ungiu esse rei. Samuel foi lá, ungiu Saul, porque Deus mandou. E Deus veio e deu uma ordem para Saul. Falou, Saul, você vai destruir aquele povo inteirinho lá. Não deixa ninguém. Você destrói tudo, você entra lá e destrói tudo, Samuel. Você entendeu? Samuel não, é Saul. Samuel que falou, que Deus usou Samuel para falar para Saul. É tudo com S, virou tudo um U aqui, você entendeu, né? Então o Saul foi para a batalha. O que o Saul fez? O Saul não matou o rei, guardou, preservou o rei, não matou o rei. E ainda falou para o povo, ó, vamos conservar o melhor aí do gado, dos animais, vamos conservar, né, porque a gente não pode ir embora sem levar os despojos aqui dessa batalha que nós vencemos, então vamos levar. Então, o que é que Saul fez? Desobedeceu. Diga comigo, desobedeceu. Diga comigo, para desobediência diante de Deus não há justificativa. Veio o profeta para o Saul e falou, Saul. Aí o Saul disse, eu cumpri a palavra do Senhor. Ele nem esperou o profeta falar, ele já foi justificando. Eu cumpri a palavra do Senhor. Aí o profeta falou, mas que balido de animal que eu estou ouvindo, que eu estou ouvindo aqui. O que é isso? Isso daí é porque o povo, que é um povo muito crente, que é um povo muito temente, que é um povo assim, olha, você não sabe, Samuel, esse povo é maravilhoso. Eu estou conjecturando para você entender, tá? Não está escrito isso na Bíblia, eu estou conjecturando aqui. Ele disse assim, esse povo guardou os animais para oferecer ao Senhor em holocausto. Olha que coisa linda. Não é um discurso maravilhoso, irmão? É ou não é? É ou não é? Tentar transformar a desobediência em algo bom. Irmão, diante de Deus não dá para transformar a desobediência em algo bom. Não dá, não dá. Você pode tentar de qualquer jeito, fazer de qualquer forma, justificar, dar jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E aí o profeta ainda olhou e falou para ele, e o rei? O rei, eu mantive o rei. Mas é só para que todos vejam que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é... Aquela coisa toda. Sabe que Deus falou para Saul? Saul,
Deus está te reprovando hoje aqui. Aquilo que você fez não subiu como adoração diante do Senhor, mas chegou diante dele como reprovação. Então ele está tirando o reino de você, está dando a outro. Tirou de Saul e deu para Davi. Porque Davi, quando pecou, e Davi errou, porque nós somos homens, somos falhos, todos erram, mas a diferença é o que fazemos depois do erro. Essa é a diferença. Tem gente que justifica e quer dar uma roupagem bonita à desobediência. Agora tem gente que assume e se arrepende. É o caso de Davi. Por isso ele é homem segundo o coração de Deus. Davi se humilhou, se arrependeu e reconheceu. Eu pequei, eu errei, e Deus disse: o reino não vai ser tirado de você não, como tirei de Saul, mas pelo contrário, eu vou colocar, o seu reino não vai ter fim mais, e eu vou colocar alguém no trono, que vai vir de você, e essa pessoa que vai estar no trono, vai fazer com que o seu reinado nunca mais tenha fim. Quem é essa pessoa que está no trono? É Jesus, irmão, porque ele vem da semente de Davi. Diga, resultado da obediência. E o outro, resultado da Gente, o Éden revela que a adoração perfeita passa por obediência. Quando Adão e Eva desobedeceram, a adoração falhou. Acabou no Éden. É verdade isso ou não? Acabou. Acabou, irmão. Porque não existe nada que adore mais a Deus. Eu vou repetir. Não existe nada que adore a Deus mais do que a sua obediência. Sabe quando você diz: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Lembra de Jesus? Jesus é o nosso modelo. Ele estava lá para passar pela cruz. Ele foi orar para o Pai em angústia, o pecado de toda a humanidade vindo sobre ele. E como é que ele ora? Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Obediência a Deus faz parte da verdadeira adoração. Amém? E lá em 1 Samuel está escrito o quê? Quero que você leia comigo. 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Olha o que Samuel disse para Saul. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, irmão, a desobediência é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então diga assim: obedecer sempre é melhor do que sacrificar. Deus não quer seu sacrifício, Deus quer sua obediência. Deus quer o seu amor verdadeiro a Ele. Deus quer que você faça de coração a Ele. Amém, querido? E o Espírito Santo me sopra um negócio aqui. Você acha que Adão fez curso para dar nome para bicho? Você acha que Adão tinha dom de dar nome para bicho? Quem acha, levanta a mão. Você acha que Adão estava afim de dar nome para bicho? Por que ele fez?
Porque a obediência adora o Criador. Não existe nada que adore mais a Deus do que a sua obediência. Quando eu sirvo e faço para Deus, ouço a voz de Deus e obedeço, mesmo que eu acho que não tenha total condição de fazê-lo, mesmo que seja algo que talvez eu não goste de fazê-lo, mesmo que seja algo que inesperado que Deus acabou de me pedir, mas o mais importante é que se Deus pediu, eu vou fazer para a glória do nome dEle. Porque eu sei que não existe nada, vou repetir, não existe nada que adore mais a Deus do que a obediência. Irmão, não existe. Não existe. E por último, para acabar, é o último ponto, capítulo 3, verso de número 8. Aqui no capítulo 3, Adão já tinha comido do fruto e a mulher também. E no verso 8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor seu Deus entre as árvores do jardim. Diga assim: o homem e a mulher, depois de desobedecer, viram que estavam nus, sentiram vergonha um do outro. Diga, o pecado, o final dele é morte e vergonha. Diga, morte e vergonha. O salário do pecado é a morte. E aqui, depois que eles pecaram, sentiram vergonha um do outro. Colocaram roupa de folha. Depois Deus fez roupa de pele. Mas Deus vem no jardim e fala: Adão, meu amigo, como é que foi seu dia? Eu vim aqui, meu querido, para te dar um abraço e perguntar como é que foi hoje o serviço, o trabalho. Não é como se Deus não soubesse. Você entende o que eu estou falando, irmão? Não como se Deus não soubesse, Ele sabe tudo. Mas Deus vem muitas vezes e pergunta para a gente, porque Ele quer saber. Você acha que Deus não sabia que Adão tinha comido o fruto? Sim, sabia. Você acha que Deus não sabia que ele estava com vergonha escondido? Sim, sabia. Mas Deus mesmo assim perguntou: Adão, meu querido, onde você está, Adão? Ah, sabe o que é? Senhor, sabe o que é? A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, eu comi. E aí Deus em seguida volta para a mulher e fala: o que você fez? Ela fala: não, é porque é o seguinte, a serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. E aí Deus olha para a serpente e fala assim: olha, porque você fez isso, maldita você é. Você vai rastejar pela terra, vai comer do pó da terra. E eu vou pôr inimizade entre você e aquele que vai ser nascido da mulher. Quem que foi nascido da mulher? Quem que foi nascido da Maria? Jesus. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. E todo mundo sabe aqui que você quer matar cobra, você bate onde? Quando você quer matar cobra, você bate onde, irmão? Na cabeça. Porque se você bater no rabo, ela vai te pegar, ela vai te picar. Então geralmente você bate na cabeça. Porque acertou a cabeça, acabou a cobra, morre a cobra. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele venceu o diabo. Jesus já venceu, ele já triunfou.
Ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o inimigo e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Só que, entenda a palavra de Deus aqui. Diga assim: adoração não é se esconder de Deus. Adoração é relacionamento diário com Ele. Diga relacionamento. Amém? Ali no Éden não fala nada de música, de instrumento, veio depois. Porque a gente sempre liga adoração à música, também é. Mas eu quero que você pense numa coisa, não tinha nada disso lá, mas Deus era adorado. E era adorado como? Se relacionando com o Pai, diga relacionamento. Irmão, quando você se relaciona com Deus, escolhe se relacionar com Deus, você passa a adorá-lo. Como está escrito em Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, relacionamento, falar com o Pai, estar na presença dEle, amar a presença dEle. Por que nós estamos na igreja hoje à noite? Por que você veio aqui hoje à noite? Eu espero muito que não seja por causa de mim e nem para me ouvir, porque se você veio por causa disso, você está perdendo seu tempo. Se você veio por causa do louvor, do povo que toca, que canta, porque você acha maravilhoso, está perdendo seu tempo. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós queremos se relacionar com Deus. Nós queremos relacionamento com Deus. E não só aqui, nós estamos no culto, vamos adorá-lo, vamos orar, vamos cantar também através da música adorá-lo, através da nossa semana entregando a Ele, porque durante a semana refletimos quem Ele é, porque estamos servindo a Ele semana após semana, mês após mês, envolvidos na obra dEle, amando Ele de todo o nosso coração. Porque estamos escolhendo obedecer. E todas as vezes que eu escolho obedecer, eu adoro a Deus. Não há nada que adore a Deus mais do que a obediência. Então eu estou adorando, eu estou me relacionando com Deus. Isso, irmão, é que o Éden revela sobre verdadeira adoração. Porque quem pode dizer para mim que no Éden não existia verdadeira adoração? É claro que existia, perfeita. E a Bíblia nos mostra que a verdadeira adoração, a perfeita adoração, está relacionada ao que você acabou de ouvir agora essa noite. O restante é complemento, diga complemento. Cantar, complemento. Tocar, complemento. Todo o resto é complemento. Importante complemento. Maravilhoso complemento. A Bíblia diz que é muito importante. Havia turnos lá na igreja de Davi, era adoração, música 24 horas por dia. É muito bom, mas havia obediência, serviço. Deus estava preocupado se os homens estavam refletindo realmente quem Ele é ou não. Amém? E havia relacionamento. Diga relacionamento. Relacionamento. Fechei a Bíblia. Irmão, se você quer adorar mesmo a Deus de verdade, você precisa cuidar disso na sua vida. Amém ou não? Porque tem muita gente que às vezes está cantando bonito, mas não tem
relacionamento com Deus? O seu dia a dia não está refletindo quem Deus é? Está vivendo em desobediência, fazendo aquilo que Deus já disse para não fazer? Quarto, não serve a Deus, não faz nada para Deus, não está disposto a se envolver com Deus, com as coisas de Deus. Irmão, nós precisamos parar e pensar. A adoração perfeita é isso. E Deus te chamou para ser um adorador. Todo filho e filha de Deus é um adorador. E Deus quer que você o adore assim, amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos adorar Jesus através da música. Enquanto isso você vai pensando, você vai colocando sua vida diante de Deus. É Ele que te fez, Ele te ama, Ele conhece você mais do que qualquer um. Ele conhece seu coração, Ele sabe de tudo. Fala com Ele, amém, irmão? Fala com Ele. Qual música você está pensando? Vamos lá, canta. Aleluia. Glória a Deus, amém, querido? Jesus te ama, Ele te escolheu. E Ele quer que você viva nesse mundo, no reino dEle, refletindo a glória dEle, quem Ele é, provando a sua boa, perfeita e agradável vontade, podendo servir a Deus e fazer para Deus pelo menos um pouco, irmão, do muito que Ele já fez por nós. Retribuir um pouco, e por mais que façamos, ainda será tão pouco perto do que Ele fez por nós. Obedecendo, decidindo no nosso coração obedecê-lo e se relacionar com Ele todo dia. Isso é adoração perfeita. É isso que Ele espera, é isso que Ele busca. Então adore a Jesus agora. Está cercado de toda a glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céus, E tudo que há em mim, tudo, irmão, se prostra em adoração. Oh, glória a Deus, aleluia.